acho que o Covid está nos mostrando que as doenças, elas não são individuais, né? As doenças, elas são coletivas. Né? Então, não é porque uma pessoa está doente, eu acho que isso o Covid nos mostrou, né? Quer dizer, se eu tenho Covid, outras pessoas poderão adquirir. Então, é importante ter essa reflexão e fazer com que... E acho que isso também é um pouco aquilo que o deputado Beto falava no início, né? Jamais a gente pensa, né, que será cometido, ou terá um familiar doente, etc., nesse sentido. Então, eu vou me permitir aqui ler inicialmente um currículo, um breve currículo aqui das autoridades que acompanham, que estão compondo a nossa mesa aí, o deputado Beto Albuquerque, foi deputado federal, estadual, é advogado, é diretor do Instituto Pietro, e autor da Lei Pietro, né, que determinou que o período de 14 a 21 de dezembro seja refletido, né, tem uma reflexão a Semana Nacional para a Doação de Medula Óssea. Então, uma atitude, uma lei, né, lei federal, portanto, que busca a reflexão sobre isso lá em dezembro, mas no mês de fevereiro é o escolhido, digamos assim, para trabalhar a questão da doação de medula óssea do câncer de leucemia. Né? E o doutor Luiz Fernando Bouzas, que é graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, possui mestrado em Clínica Médica, Hematologia, MBA em Administração e Saúde pela Universidade Federal também do Rio de Janeiro e doutorado em Atenção em Câncer. Oncologista pelo INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer, foi diretor do INCA e coordenador do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, doutor Redomi. Isso, eu passo, então, a palavra ao Beto Albuquerque, nosso diretor do Instituto Pietro, e, posteriormente, acho que pode ser ao doutor Luiz Fernando Bouzas. O comando está com você, né? Estou só ouvindo. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Um abraço, uma saudação a cada um, a cada uma que estão participando dessa reunião, né? Me sinto extremamente orgulhoso de ver o Tribunal de Justiça Militar do nosso Rio Grande do Sul, que, aliás, tem sido destacado, né, pela sua qualidade e excelência no seu trabalho, né, e por essa razão também desejo cumprimentá-los. E, acima de tudo, agradecer a oportunidade nesse Fevereiro Laranja, que é uma alusão ao combate à leucemia, claro, de outras patologias também, lúpus, mas fundamentalmente a leucemia, que é uma doença muito grave. Ela chega na casa de 12.500 pessoas todos os anos, ou seja, nós temos uma média de 12.500 novos casos anualmente. Preciso destacar que ao redor de 40%, 35%, 40% dessas pessoas que têm leucemia, não tendo o problema originado na sua própria genética, podem encontrar cura na quimioterapia, na radioterapia, que é, digamos, os ciclos iniciais de tratamento da doença. Então, dos 12.500 pacientes, em média, 35% podem se curar com quimioterapia. O restante, os outros 65%, dependem também da quimioterapia e da radioterapia, mas para continuar vivos vão depender de um transplante de medula. E para ter um transplante de medula, é preciso ter um doador de medula. E esse é o grande desafio que a gente discute todos os anos. Todos nós somos potenciais doadores de alguém, mas nós só poderemos ser efetivamente doadores capazes de salvar a vida de alguém que tenha leucemia se estivermos inscritos, cadastrados, registrados no Registro Nacional de Medula Óssea. Eu mesmo vivi essa sensação quando o Pietro teve o diagnóstico de leucemia, foi em 2007, quase 2008,
Eu estava inaugurando o prédio histórico da prefeitura lá de São Gabriel, de noite, quando eu recebi um telefonema. O menino estava fazendo vestibular e tinha sido aprovado no vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina para cinema. Ele era um guri muito cultural, já tinha lançado livro e queria fazer essa faculdade. E no seu retorno, né, começou a se sentir muito mal, teve náuseas, teve desmaios. E eu recebi um telefonema do Hospital Mãe de Deus, aqui em Porto Alegre, dizendo que era para eu retornar o mais rápido possível, porque o meu filho tinha baixado o hospital e era preciso a minha presença. Eu me toquei em bola no meio da cerimônia lá, na época do prefeito Balbo Teixeira, 4 horas de viagem, e cheguei, peguei o elevador, subi, 10º andar, oncologia. É o primeiro choque. Meu filho está no andar da oncologia do Mãe de Deus. 24 horas depois, o doutor Marcelo Capra, que também integra o nosso instituto, me disse: o teu filho está com leucemia mieloide aguda. E eu fui registrando esses nomes, esses fatos, esses detalhes, porque, como todos, nós não temos obrigação de saber sobre tudo, mas logo bastou algum estudo, alguma leitura, alguma pesquisa para ver que eu estava diante de um caso complexo, né, da leucemia mais feroz, pelo que eu entendo, de todas as outras 7 ou 8 leucemias, né, que podemos contrair. E aí iniciou-se todo o trabalho. Naquela época nós não tínhamos, Bouzas, sequer ainda o exame de Fisch, que se chamava, que era o exame de reconhecimento do problema, se era genético do paciente ou não. Não é um problema familiar, é do paciente, porque a medula é a fábrica motora, progenitora das nossas hemácias, dos nossos glóbulos vermelhos, brancos, da nossa defesa, da nossa imunidade. Ou seja, a medula óssea é um sangue que produz e que mantém a gente vivo. Quando essa medula entra em falência, a primeira coisa que se desmancha é a imunidade. Você fica sem imunidade, sem defesa, você tem um ataque aí grande de todo tipo de doenças, e o Pietro teve como primeiro sintoma, que é na média, depois o Bouzas pode me ajudar nisso, ele teve uma anemia aguda, o primeiro diagnóstico para muitos que são pegos pela leucemia. A primeira coisa é a anemia profunda, aguda, que era o quadro do Pietro, por isso, inclusive, ele desmaiou e tal. No primeiro momento, até achamos que podia ser o estresse do vestibular, mas não era, infelizmente, era a falência da medula. Ele, com 17 para 18 anos, né, sofreu isso. Iniciamos os ciclos recomendados de quimioterapia, radioterapia. Logo em seguida, ali, o Dr. Capra nos informou que o problema era genético do Pietro. Portanto, a gente já ficou sabendo, meio que na largada, ali, 1 mês, 2 meses de tratamento, que nós dependeríamos de um transplante de medula. Na época, 2008, portanto, eu estou falando de 12 anos, né? Não completamos ainda 13, nós tínhamos 35 mil gaúchos cadastrados no REDOME, no Registro Nacional, e tínhamos no Brasil ao redor de 850 mil, 900 mil brasileiros cadastrados. Eu não achei, nas primeiras pesquisas que fizemos, já na largada, não achei nenhum doador compatível. Nós não tínhamos uma conquista que o Bouzas ajudou a construir muito, que foi o link com os bancos americanos e europeus de doadores de medula óssea. Portanto, eu tive que pagar, na época, cerca de $20 mil para fazer uma pesquisa no MD Anderson, né, que era uma das referências de medula, e naquele banco americano também não achei ninguém compatível. E o tempo foi passando, o Pietro já estava lá no 7º, 8º, no 5º, 6º ciclo de quimioterapia. Achou-se 2 cordões umbilicais, um na França, um nos Estados Unidos. O cordãozinho umbilical é uma alternativa, porém sempre muito frágil.
se a doença é muito maligna, muito dura. O SUS foi lá buscar, é bom abrir um parênteses aqui, nós temos o melhor sistema de saúde do mundo. Infelizmente, nem todo mundo trata bem o Sistema Único de Saúde. Não há, são pouquíssimos, raros, os transplantes que as pessoas decidem pagar para fazer, porque os transplantes, tanto de órgãos, de toda a natureza, de medula, são feitos e bancados pelo Sistema Único de Saúde no nosso país, diferente de outros lugares onde ou você paga ou você morre. Aqui não, nós temos o Sistema Único e ele vai buscar a medula de quem precisa, onde ela for encontrada. E agora, evidentemente, com a qualificação que foi dada ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, nós podemos pesquisar doadores em todos os bancos de doação de medula óssea dos Estados Unidos, todos eles, e também em todos os bancos de doadores de medula da Europa. Nesses 11 anos, 12 anos que a gente começou a conviver com esse assunto, posteriormente, em fevereiro, a perda do Pietro, fevereiro de 2009, o Pietro faleceu com 19 anos. Nós tornamos isso, digamos, uma missão de vida. Eu poderia ter enfiado a minha cabeça num buraco, escolhido o luto, a tristeza, o rancor, ou procurar achar culpados pela perda de um menino bonito, inteligente, com 19 anos, mas achei que muita coisa que me faltou e que me fez fazer a lei, eu era deputado federal naquela época, e aquela lei andou, foi sancionada ainda no governo do presidente Lula, foi votada com o Temer, que era o presidente da Câmara, logo depois do falecimento do Pietro. Foi o tipo da lei que ajudou, ela pegou, e tanto órgãos públicos quanto não públicos, organizações governamentais, não governamentais, nós pudemos movimentar muitas mãos, cabeças, corações em torno dessa causa. Isso significa que, com muito esforço, depois desses anos todos de trabalho, a qualidade do trabalho que o Bolsa, a sua equipe no Redome desenvolveram, nós chegamos hoje a 5.400.000 brasileiros nesse cadastro. Aqui no Rio Grande do Sul já estamos muito perto de 400.000 doadores. Não que tem que ser gaúcho para achar um doador gaúcho, não é isso, mas nós temos uma riqueza étnica muito, muito grande no Rio Grande do Sul e temos procurado, o Redome tem buscado em todos os estados fazer essa busca geneticamente. Nós temos que ter nesse banco branco, preto, pardo, índio, nós temos que ter homens, mulheres, de todas as idades, para que você tenha uma amostra genética a mais eficiente possível. E com este link que foi conquistado, Bolsas, pelo trabalho que vocês fizeram junto ao Redome, nós temos 5.400.000 doadores de medula óssea brasileiros, é o terceiro maior banco do mundo hoje, e se somarmos todos os bancos da Europa e dos Estados Unidos, um paciente hoje no Brasil que precisa fazer um transplante de medula óssea, ele tem 45 milhões de oportunidades, porque essa é a soma do Redome com os bancos americanos e europeus. Eu até ousaria dizer que se o Pietro estivesse vivo hoje, Fábio, e amigos e amigas, talvez ele não morreria. Muito provavelmente nós teríamos achado um doador na hora certa, porque é importante achar o doador cedo, Quanto mais quimioterapia, radioterapia para manter o cara, especialmente numa leucemia tão violenta como a mieloide aguda, o cara vai se dilacerando. E nós acabamos tentando fazer um transplante com a mãe dele, que era apenas 50%, à época, 50% compatível, não era recomendado naquela época, mas nós não tínhamos o que fazer. Acabamos fazendo. Hoje já é possível, Hoje a ciência já evoluiu e há um modelo de transplante em que, se for pai, se for mãe, irmão ou irmã,
mesmo tendo apenas 50% de compatibilidade, já é possível fazer, porque há compensações, né, medicamentosas ou químicas que ajudam a fazer isso e tem, inclusive, dado ótimos resultados. Mas nós, infelizmente, não tivemos nada disso, né? A perda ela é irreparável cada vez. Agora mesmo, dia 3 de fevereiro, eu fiz um post, nós estamos já no fevereiro laranja. Para um pai que perde um filho, que enterra um filho, sempre parece que foi ontem. Não parece que foi 12 anos atrás. Sempre parece que foi ontem. Antes de ontem. Foi logo ali. E eu agradeço imensamente essa possibilidade de falar com vocês, todos, porque a Brigada Militar já é uma grande parceira nossa de cadastro. Nós temos nos dedicado, criamos o Instituto Petro, exatamente para criar uma ferramenta jurídica de entendimento entre o hospital, o governo, os pacientes, os exames, o redome, ou seja, criar uma sinergia entre todos de qualificação desses cadastros de procedimentos. Hoje, nós temos, como eu disse, 45 milhões de doadores. Isso tem respondido a quase 90% dos casos, portanto, a 10%, não é pouca coisa, descoberto. Nós podemos, dependendo do caso, fazer um autotransplante, quando o problema do paciente não é dele, não é genético dele. Muitas vezes, o autotransplante é uma solução ou é um prolongamento de vida para encontrar a melhor solução. O ator, o Reinaldo Gianecchini, fez um autotransplante. Deu certo, graças a Deus, o caso dele e de muitos. Mas quando precisa fazer transplante, ou você tem um irmão, porque o melhor doador aparentado é o irmão ou a irmã. O nosso irmão, a nossa irmã, é que tem metade do pai e metade da mãe, como nós. O pai e a mãe já é metade. O pai é metade, a mãe é metade. O tio não é nada. O tio é como se fosse um estranho. E passado por essa amostra de aparentados, você vai para o não aparentado. E aí que a gente perambula na rua, como um pai, como eu fiz naquela época. Eu andava na rua, enxergava as pessoas, olhava para as pessoas e dizia, pô, mas esse cara aqui podia ser o doador do peito. Quer dizer, você tem a sensação de querer recolher todo mundo para fazer o exame de como é que é mesmo, Bruno? Histocompatibilidade. Histocompatibilidade, né? Me atrapalhei um pouco na palavra. Você vai querendo achar alguém, mas se esse alguém não está lá no redome, Fábio, ele não está na tua vida. E nós precisamos consultar ao redor de 100 mil pessoas para achar um, possivelmente um, com 10 variáveis genéticas que esse exame de histocompatibilidade estabelece. Eu queria mostrar para vocês um pouco da participação da Brigada. Nós sempre priorizamos muito, primeiro, o esclarecimento. Nós não cadastramos no oba-oba, a gente gosta de fazer esse tipo de exposição aonde vamos, porque todos são solidários, mas as pessoas precisam saber sobre o que ela vai ter que ser solidária. Ela precisa compreender isso. E há uma confusão na medula óssea muito grande. As pessoas confundem medula óssea com medula vertebral. Então, o cara acha que vão operar a coluna dele. Isso aqui não vai dar, depois eu vou ficar paraplégico. Não tem nada que ver. A medula vertebral é a coluna vertebral e a medula óssea é um sangue. O sangue do cordão umbilical de um bebê é a medula óssea. Eu sempre explico, mostro. É um tecido. Então, você tem que falar com as pessoas para desmistificar as coisas. A medula óssea, uma vez retirada do nosso organismo, ela em 15 dias está reposta, assim como doar sangue, assim como doar plaqueta, quer dizer, ela se auto-reproduz rapidamente. Não é uma cirurgia doar a medula. Antigamente, se fazia muito com a punção, que é uma agulha que você vai buscar a medula junto aos ossos da bacia, né, onde mais se habita esse sangue, esse tecido progenitor. Mas hoje em dia nós já temos máquinas de aférese, né, que podem tranquilamente tirar do sangue do braço
circular, como a gente faz para doar sangue ou para doar medula, e a máquina separa a medula do sangue e tira ali a bolsinha de 400 ml de medula, como se faz com plaqueta, como se faz com sangue, para vocês da Brigada Militar, que são muito solidários e eu sei que frequentam muito hemocentros, enfim, para ajudar essas pessoas, tanto brigadianos, bombeiros, enfim, sempre tem uma força solidária muito grande. Então, a gente sempre faz esse tipo de palestra e nós escolhemos, né, com o aval da Brigada Militar, 3 anos atrás, começamos a frequentar as escolas de formação da Brigada Militar. Por quê? Porque são jovens, tanto homens quanto mulheres, bastante jovens, e você pode ser doador de medula entre 18 e 55 anos, você pode cadastrar-se no Redome entre 18 e 55 anos, mas você pode doar medula, se você estiver cadastrado, até os seus 60 anos. Então, nos interessa muito a riqueza genética nesse banco e a juventude, porque um jovem formando da Brigada Militar com 20, 21, 22 anos, ele vai ficar por 33 anos com a sua amostra no Redome, né? Agora, se eu estou com 58 anos, já não posso me cadastrar, estou cadastrado, tenho ainda 2 anos, quem sabe, que Deus me abençoe e me sorteie para salvar a vida de alguém. Eu ainda tenho 2 anos para isso, mas depois não posso. Então, a prioridade de você conversar com a juventude, ela é muito importante exatamente por isso. Eu queria pedir aí para o meu amigo, o Takeda, que nós montamos uma demonstração sobre... Eu quero primeiro pôr uma frase importante, Takeda, se tu está me ouvindo. Vamos abrir aí. Essa frase do Nelson Mandela, ela é mais do que atual. As coisas sempre parecem possíveis até que sejam feitas. Se a gente acha que não vai dar, pode dar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Vamos ver, então, um pouco dos exemplos do trabalho que a gente fez na Brigada Militar, como eu disse, com uma marca de solidariedade impressionante, uma adesão grande diante da palestra dessa rapaziada que hoje já está na rua e nos protegendo. Esse é um vídeo, desafio, mas nós estamos aqui no Parque Assis Brasil, da Expo Inter, com o Hemocentro, com o Instituto Petro, cadastrando como doadores de medula, praticamente 100 alunos formandos da nossa gloriosa Brigada Militar, todos voluntários e solidários com essa causa. Ali estão sendo feitos alguns cadastros pelas equipes do nosso Hemocentro. Aqui as pessoas entregam seus dados, né, e conseguem pegar sua ampola, e lá atrás é onde estamos identificando cada um dos voluntários doadores que fazem parte dessa grande equipe de brasileiros solidários com a vida. Aproveite você também, vá até o Hemocentro, o laboratório do Hospital de Clínicas, cadastre, seja doador de medula. Para muitos pacientes de leucemia, só o transplante é capaz de salvá-lo. Um abraço a todos. Muito obrigado à Brigada Militar. Pode passar agora a Guaíba. A gente fez 3 anos atrás. Estamos quase chegando ao final da 9ª Semana Nacional de Mobilização e Cadastro de Doadores de Medula. E hoje, véspera do encerramento, estamos aqui em Guaíba, na Escola de Formação da Brigada Militar, de formação de soldados, que já estão quase prontos, inclusive, para ir às ruas proteger os cidadãos. E graças ao comando da Brigada, graças ao comando de toda a rede de educação, nós pudemos ter o apoio das escolas de formação de soldados, estamos tendo uma grande adesão. E hoje, Capitão Oliveira, a quem eu quero agradecer, vamos fazer pelo menos aqui perto de 180 cadastros. Quero agradecer também o Hemocentro, que está sempre junto conosco nessa luta. Muito obrigado pelo apoio. Nós que agradecemos, Beto, a oportunidade de poder auxiliar o próximo, contribuir, poder ajudar quem sabe alguém que esteja precisando. É um prazer para nós poder participar dessa campanha. Muito obrigado. Aqui já temos uma turma vinda de Montenegro que está chegando também para se cadastrar como doador
de medula, né? Estamos super felizes com essa semana que mobilizou o Brasil. Vamos em frente, seja um doador de medula e salve vidas. Acho que agora nós temos algumas fotos, né, dos procedimentos. Preenche o cadastro com dados pessoais, depois retira 5 ml de sangue do braço. Aí o pessoal está preenchendo os dados pessoais. Isso foi em Passo Fundo, a palestra e, posteriormente, cadastro. O pessoal sempre animado. O Hemocentro sempre conosco, é a única porta de entrada do doador de medula, são os hemocentros. Se eu não estou enganado, aqui é Osório. Nós também tivemos lá em Osório, fizemos uma ampla mobilização e cadastro. Jovens se cadastrando, né? Policiais novos e novos solidários com a vida. É um negócio fantástico, assim, a narrativa desse envolvimento. O Pietro aqui tem algumas imagens dele quando ele ficou doente, né? Um guri bastante novo, era bonito, a gente brincava bastante. Aqui ele estava com o vô já em quimioterapia no Mãe de Deus, o pai, que é lá de Passo Fundo, o vô Telmo. Em julho ele teve uma melhora, mas logo em seguida essa era a Maninha, que recém tinha nascido, fazia poucos meses, e bom, tivemos a oportunidade de ir no Circo de Soleil ainda durante o tratamento dele, foi uma alegria concreta também para ele, que curtia muito a cultura. A criação do Instituto Pietro reuniu 59 pessoas, pesquisadores, o secretário de Estado à época, o João Gabardo, está aí, a diretora, presidente do Clínicas, o Bouzas está lá na ponta, o Marcelo Capra, né, o Ministério Público estava junto conosco. Criamos, com 59 parceiros, o Instituto com o objetivo de ajudar e fazer as coisas acontecerem, né, quando elas têm dificuldade. E nós estamos vivendo momentos muito apreensivos nesse instante, por conta da pandemia, né, que nos impediu, ano passado, de atingirmos a meta de 300 mil cadastros por ano, que é o que o SUS e o Orçamento da União nos autoriza a fazer, 300 mil cadastros, né? Porque cada exame de histocompatibilidade, ele custa ao SUS ao redor de quase R$600. Então, é um orçamento muito grande, 180 milhões por ano, que precisa ser muito bem feito por parte dos hemocentros. E ano passado nós fizemos 200 mil, não conseguimos fazer os 300 mil por conta da pandemia, né? Algumas ações que a gente tem feito para mobilizar as pessoas e, além desse trabalho de palestras junto com o Hemocentro, nós temos divulgado muito aqui esses bus door, especialmente em Porto Alegre, região metropolitana, em períodos, nós temos divulgado a importância da doação de medula. Esse menino aqui fez um transplante na unidade Pietro Albuquerque, lá em Brasília, no Hospital de Cardiologia de Brasília. Nós criamos uma unidade de transplantes, está passando por uma dificuldade agora em razão de mudanças que foram feitas na direção do hospital, mas ele está super bem, esse menino, graças a Deus, fez o transplante, teve um doador, mais uma transplantada, super feliz, vivendo a sua segunda chance, como eu digo. Essa menina de Pelotas, a Isha, ela fez o transplante, tem nos ajudado, está no Instituto agora e está sempre ligada conosco com a medula nova que ela recebeu de um militar, inclusive. O doador dela, ela já teve possibilidade de conhecer depois dos anos que a lei exige de sigilo, e hoje ela está super engajada, graças a Deus, super bem. Foi uma das primeiras lá na nossa unidade. Esse menino aqui, o Arthur, depois vocês vão ver ele fazendo transplante. Ele também fez, ele é daqui de Porto Alegre, ele fez o transplante lá
no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, na unidade Pietro Albuquerque. Pode ir adiante. Nós trabalhamos muito na pandemia em parcerias, construímos parcerias com a LBV para ajudar as casas de apoio da Santa Casa e do Clínicas, que são as casas que acolhem as famílias, a mãe e o paciente, normalmente a mãe e o paciente, né? E passaram por muita dificuldade, mas encontramos na LBV o fornecimento de sacolas de alimentos, também de higiene e de limpeza durante todo o ano passado para manutenção do funcionamento dessas casas de apoio, sem as quais é impossível, vem gente de todo o país. Agora, nesse ano, nós cadastramos, inclusive, o governador, Eduardo Leite, né? A secretária Arita tem sido uma parceira importante, apesar dessa crise toda da pandemia. Mas era um momento que nós queríamos ter sempre o exemplo de alguém entrando para o cadastro de medula óssea. E o governador topou e a gente cadastrou ele. Isso é a retirada da amostra de sangue para você fazer o teu cadastro. 5, 8 ml, mais teus dados pessoais, você vai virar um candidato a doador, né? Porque a doação só vai acontecer se lá no meio do palheiro encontrar alguém compatível com você. Aí está a Isha fazendo o seu transplante, aquela menina que eu falei de Pelotas. Aí ela estava lá em Brasília fazendo o seu transplante. O pai dela está lá na porta, o Zezinho, grande figura, o Zezinho, e ela vai receber a medula óssea, recebeu nesse dia. Este menino eu pude abraçar, pude levar afeto, mas, lamentavelmente, ele, desde o início, tinha doador compatível, mas a doença não deu, em nenhum momento, plenitude, estabilidade do organismo para ele receber a medula. Veja, o cara tinha doador, mas o corpo não entrou, digamos, em condições de fazer o transplante, acabou falecendo um menino de Ivoti aqui, perto ali de Novo Hamburgo, lamentavelmente. Mas é um anjo que está lá com o Pietro, certamente, nos ajudando. Nós temos materiais informativos que a gente, onde vai, divulga, né, com os endereços, contatos de todos os hemocentros do Rio Grande do Sul, que é super importante, as pessoas saberem aonde ir. A PRF tem sido uma aliada nossa também, né? Nas semanas nacionais, a gente tem feito um trabalho com apoio da Polícia Rodoviária Federal, que, igualmente, ao caso da Brigada Militar, nos ajuda a divulgar, faz seus cadastros, né? Sempre teve super envolvimento como a nossa Polícia Militar aqui do Estado. E quando a gente já vai cadastrando a rapaziada toda, viu, Fábio? Tá pegando os PRFs. Essa aqui é uma visita que a gente fez na Casa de Apoio da Santa Casa. Ela é muito legal, ela precisa de ajuda, ela é mantida com apoio. Olha que biblioteca maravilhosa para a mãe e para o filho e para a filha. Aqui não é só transplante de medula, é uma casa de apoio para transplante de órgãos. Tem gente do Brasil todo, às vezes fica anos aqui nessa casa esperando se recuperar do transplante ou esperando achar um doador para fazer o transplante. Então, essa casa ela é sensacional e a gente tem apoiado muito a manutenção e o funcionamento dela. Acho que tem essa a Casa de Apoio Madriana. O Dr. Luquezzi é o coordenador. Isso aqui são palestras que a gente faz, isso aqui era em igrejinha, sempre fazemos palestras, quando não podemos ter o hemocentro, pelo menos vamos lá chamar a atenção das pessoas sobre a importância da doação de medula, esclarecer tudo, né? Aqui é gurizada que não pode ser doadora em Passo Fundo, isso aqui é um ato em Passo Fundo, mais de 300 meninos e meninas com 16 anos. Aqui, digamos, é a semeadura, a gente vai lá plantar o futuro, né? E eu tenho certeza que quando fizerem 18 anos, a grande maioria deles irão no Hemocentro se cadastrar com certeza. A gente faz campanha nas ruas também, encontramos vários colegas da Brigada Militar que já participaram
da nossa campanha na escola de formação, a gente acabou encontrando na rua também, ali no centro, na esquina Democrática. Foi na última Semana Nacional que a gente fez um trabalho. Passo Fundo, a gente conseguiu montar, junto com o Estado e o Hospital São Vicente, a escola Não Parar para quem está fazendo quimioterapia, tratando câncer ou leucemia, ou seja, ele segue estudando. Isso foi um avanço super importante para não perder o ano. Teve um pacto que envolveu o Ministério Público, rede escolar, do Estado, município, prefeitura e o hospital, e tem aula normalmente funcionando. Acho que foi um grande pacto, né, feito. Essa menina também já fez transplante, está super bem, graças a Deus. Aí a PRF, já vimos. Aquela bolsinha que vocês estão vendo à esquerda, na foto lá em cima, é a medula óssea. Aquilo ali é a medula óssea, é o sangue medula óssea, que nós chamamos, que está sendo infundido na isca. E é assim que você salva uma vida. Aí a medula sendo infundida, controlada. O pós-transplante, às vezes, é complicado. Esse é o Arthur, aquele menino que eu falei, estava fazendo o seu transplante também. Viram como ele está bonitão? Agora ele fez 15 anos. Ele fez lá em Brasília também, o Arthurzinho. Está super bem, graças a Deus. Atividades de rua, essa aqui é a rua coberta de esteio. A gente sempre faz, tem uma entidade não governamental lá muito ativa também, de familiares que perderam o Nick, o filho, e que também se envolveram nessas campanhas, sempre com o apoio do Hemocentro, como eu disse. E, por fim, apenas aqui um recado aos amigos. Cadastre-te. A única forma concreta de combater a leucemia é ser um doador. Não há outra forma. Tem que ser um doador, tem que estar no sistema, tem que estar lá disponível. Né? Doe sangue, doe medula, doe vida. E doe órgãos também, né? Nós precisamos disso, evidentemente. Então, é um pouco da minha exposição, Fábio, que eu queria fazer, contando um pouco da minha vivência nisso, do meu aprendizado forçado, que a gente não gostaria de ter que aprender nessas circunstâncias, mas, graças a Deus, a luta tem sido muito grande. Né? Nesse momento, a gente enfrenta dificuldade com o número de leitos e enfrentamos um laboratório rebelde no Brasil, um laboratório francês que produz o busulfano, que é o medicamento que, se ele não for aplicado, não dá para fazer o transplante de medula. E esse laboratório, tentando me lembrar o nome dele, é o Pierre Fabris. É isso, Bolzas? Pierre Fabre. Pierre Fabre simplesmente comunicou à Anvisa que vai deixar de fabricar e de fornecer o busulfano em junho. Se o governo federal não fizer uma licitação internacional, não quebrar a patente desse medicamento, vai parar o transplante de medula. Muita gente vai morrer. Nós estamos alertando, já fomos falar com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, não pode ficar sem esse busulfano, que inclusive é um remédio barato, talvez até por isso o laboratório não quer fabricar mais, porque eles gostam de ganhar dinheiro, muito dinheiro. Né? E não é tão caro, mas também não é tão barato, que não pode ter desabastecimento. E no Brasil é incrível, o cara simplesmente decide, comunica e vai embora e nada acontece com ele. Né? E tem acontecido já com outras doenças, já várias vezes aconteceu isso. Eu acho que o Brasil tinha que quebrar a patente desse laboratório, desse insumo, para produzir aqui no Brasil o busulfano. Muito obrigado pela atenção de todos. Vou ficar depois à disposição de respostas e vamos ouvir o mestre, Luiz Fernando Bolzas. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que essas iniciativas são fundamentais. Agradeço ao desembargador, ao Beto, grande amigo de luta desses anos todos. E eu sempre gosto de falar do Beto de uma forma que é um exemplo para toda a sociedade, quando ele,
num revés, né, num momento de grande dificuldade, que é a perda de um filho, né, a inversão total da lei natural da vida, né, em que ele conseguiu reverter esse revés, essa situação ruim, para uma situação extremamente positiva, uma força que ele arrancou de dentro e que, nesses anos todos, vem sendo fundamental para o desenvolvimento e para a manutenção desse esforço coletivo no Brasil, e eu vou dizer, inclusive, a nível internacional, porque na hora que o Brasil mudou a sua situação, pela própria característica de sua população, ele acaba interferindo diretamente também com a possibilidade de encontrar doadores para pacientes em todas as partes do mundo, visto que nós somos vamos dizer assim, uma representação do mundo, né? O Brasil tem essa miscigenação, essa característica populacional. O Beto, com isso, se tornou um ícone, né? E todas essas ações do Instituto Pietro e as ações que ele vem desenvolvendo, né, desde que aconteceu essa fatalidade com o filho, são um exemplo de como a sociedade pode mudar a história de um problema, pode tentar resolver o problema. Muita gente tem essa visão de que tudo é o governo que tem que fazer, tudo tem que ser através das leis, dos políticos, mas eu acho que a sociedade, quando ela percebe que esse problema é coletivo, né, ela tem que tomar a sua atitude, tem que participar diretamente. E na história do transplante de medula no Brasil, eu diria no mundo, mas no Brasil também, e muito importante, o que virou o jogo foi exatamente a participação da sociedade. E a visão que nós tivemos, que não deveria ser nem exaltada, porque eu acho que é uma roda que já estava inventada, foi que não bastava ter uma gestão pública eficiente ou ter ideias na mão dos médicos ou dos centros de transplante, se a gente não tivesse o envolvimento da sociedade, das ONGs, de todas as empresas e pessoas que pudessem colaborar com esse programa. O Beto me pediu para fazer um histórico da minha participação. Eu acho que a minha participação ela se confunde muito com o desenvolvimento do transplante de medula no Brasil. Eu sou pediatra, sou formado pela UERJ, né? Ciências Médicas do Rio de Janeiro, e eu me formei em 79. E quando terminei a formação de pediatria, eu fui chamado a fazer parte da equipe de transplante do Instituto Nacional do Câncer, que estava criando um centro de transplante de medula óssea. Para mim, era uma coisa completamente nova, porque eu não tinha a menor experiência com transplante de medula, mas era um intensivista pediatra. E assim fui chamado para compor a primeira equipe que fundou o Centro de Transplante, o CEMO, que é o Centro de Transplante do INCA, o primeiro e único centro de transplante próprio do Ministério da Saúde, visto que ele está numa instituição federal e foi o primeiro a ser criado nessa modalidade. Na verdade, a nossa equipe, que foi chefiada pela doutora Mary Evelyn Flowers, que hoje está nos Estados Unidos e trabalha num centro que é o maior centro de transplante do mundo, que é o centro de Seattle, que é o Fred Hutchinson, ela criou uma equipe ao modelo do que havia nos Estados Unidos, nesse centro muito importante em Seattle, Washington. E nós fomos, na verdade, junto com a unidade de Curitiba, que é a unidade da Federal do Paraná, as duas primeiras equipes a fazer transplante no Brasil. E aí começa uma luta que é muito interessante, porque o transplante de medula, esse procedimento, na mesma situação que o Beto buscou num ponto ruim de sua vida uma força, o transplante de medula ele surge na década de 50
como uma possibilidade de se reverter um efeito deletério do que se conhecia da energia nuclear, visto que os países estavam preocupados com o que poderia acontecer com o uso errôneo da medicina da energia nuclear, que foi o caso da bomba atômica durante a Segunda Guerra. Então, os efeitos da energia nuclear sobre a medula óssea são hoje conhecidos e naquela época gerou grande preocupação. E alguns pesquisadores, vendo essa possibilidade, por exemplo, da energia nuclear afetar a medula óssea, ou destruir a medula óssea, perceberam que isso poderia ser útil como arma terapêutica, como uma forma de se tratar as doenças que se originam na medula óssea, né, que é o caso da leucemia. Então, na década de 50, iniciaram-se os transplantes, justamente com o Dr. Donald Thomas, que era o chefe da unidade de Seattle, né, de transplante no Fred Hutchinson. E aí, o que aconteceu? Os primeiros movimentos do transplante foram muito importantes e o conhecimento só aumentou sobre quais as complicações, quais as necessidades para se realizar esse procedimento. Só que durante quase 10 anos, a década de 60 toda, foi muito mal sucedido o transplante, porque não se conhecia compatibilidade. E a compatibilidade ela só se desenvolveu e só se completou com esses estudos sobre essas características genéticas que existem no nosso organismo e nossos organismos e que são responsáveis pelo sistema imunológico e são responsáveis pelas reações que esses organismos podem montar contra coisas estranhas. Então, nada tão importante quanto conhecer a compatibilidade entre indivíduos para se realizar um transplante. E aí foi que a coisa começou a desenvolver. A partir da década de 70, os primeiros transplantes bem-sucedidos em leucemia, ou seja, aquelas leucemias que não respondiam bem ao tratamento quimioterápico, acabavam em transplante, utilizando-se os irmãos como compatíveis e aí como fonte de uma medula óssea nova para restaurar esses pacientes que estavam doentes e que não respondiam à quimioterapia. Então, a partir de então, nós temos desenvolvido muito esse método e esse método também de checagem da compatibilidade vem avançando ao longo dos anos, né? E isso fez a diferença, porque vocês imaginem que na década de 80, já na década de 80 e 90, a grande possibilidade que havia para se realizar um transplante era que fosse encontrado um irmão na família e que esse irmão fosse compatível. Mas isso era em torno de 20% a 25% das famílias tinham uma coincidência de encontrar um irmão compatível para ser doador de medula. E o que acontece? Ao longo dos anos, as famílias vêm diminuindo. Então, se na década de 80 e 90, quando eu comecei a fazer o transplante no INCA, em 83, nós tínhamos essa fonte para a doação da família, de um irmão, por exemplo, era a nossa limitação. Se não houvesse doador na família, esse paciente não podia fazer o transplante, né? Mas aí o que aconteceu? Os pesquisadores começaram a identificar que essa característica de compatibilidade, que na verdade ela está localizada em um grupo de genes, num cromossoma, num pedacinho do cromossomo 6. E ali está a compatibilidade. Não tem nada a ver com sexo, ou seja, sexo masculino, sexo feminino. Não tem nada a ver com tipo sanguíneo, porque isso não impede a doação de medula. Tem a ver com esse pedacinho, essas características genéticas que cada um de nós carrega. E essas características genéticas, elas podem ser replicadas na população. Então, essa foi a grande descoberta. É isso que o Beto comentou, de que, por exemplo, eu posso encontrar na população em geral uma pessoa compatível para me doar medula,
mesmo sem ser da minha família, mesmo sem ter nenhuma origem semelhante ou até fisionomia semelhante, e nada impede que eu encontre esse doador na população em geral. Então, daí em diante, no final da década de 80, os principais países que vinham desenvolvendo o transplante, Estados Unidos, Alemanha, começaram a montar os seus registros de doadores. São aquelas pessoas que voluntariamente se dispõem a salvar vidas, a ajudar com a sua doação outra pessoa que ela nem, na verdade, conhece, nem tem nenhum tipo de relacionamento. Então, os primeiros registros foram esses registros na década de 80, o NMDP, que tinha outro nome, mas é o registro americano, o National Marrow Donor Program, que é o americano, o registro alemão e outros registros, como o Anthony Nolan, na Inglaterra, e na Itália e na França, que começaram a se desenvolver no sentido de cadastrar pessoas que possam doar medula caso sejam compatíveis com o paciente. O Brasil, naquela época, nós tínhamos pouco mais de 5 centros de transplantes no Brasil fazendo transplante, o INCA e o principal, o INCA e a Federal do Paraná. Era uma ideia criar esses registros. E alguns pesquisadores brasileiros, como o Dr. José Roberto Moraes, doutora Maria Elisa Moraes, que são especialistas em... O Zé Roberto é falecido, mas a Maria Elisa não, é uma especialista em histocompatibilidade, se dispuseram a ir para os Estados Unidos, fazer treinamento para poder desenvolver essa técnica no Brasil e desenvolver o registro de doadores no Brasil. Então, eles, quando retornaram ao Brasil, no início da década de 90, eles não tiveram o menor apoio do governo, das instituições públicas para a criação desse registro, e apesar deles serem do laboratório do INCA, eles só obtiveram esse recurso em São Paulo, na Fundação ProSangue, que criou um pequeno registro de doadores voluntários. E mesmo com esse pequeno registro de doadores voluntários, criado em 1993 pelo Dr. Zé Roberto Moraes e Maria Elisa Moraes, na Fundação ProSangue, já 2 anos depois começaram a encontrar doadores voluntários. E esse primeiro transplante não aparentado, realizado no Brasil em 95, e logo em seguida, já com doador brasileiro, foi realizado o primeiro transplante fornecido, ou vamos dizer assim, propiciado pelo Redome. Então, esse histórico é importante para mostrar o quanto que o apoio governamental, o apoio institucional é fundamental para que isso aconteça, mas como a sociedade também é importante nesse sentido. Então, no final da década de 90, nós conseguimos que o governo estabelecesse portarias, regras para o financiamento do transplante e para esses transplantes também não aparentados. Para vocês terem uma ideia, naquele momento, as pessoas iam para o sinal, eu não sei se no Rio Grande do Sul é sinal semáforo, não sei, para pedir dinheiro com placas para poder realizar esse tipo de busca de doador no exterior ou até levar o paciente para o exterior para fazer o transplante. E o governo brasileiro, entendendo isso, normatizou essas portarias, criou essas portarias, e aí financiando pelo SUS o transplante e a busca de doadores, começou a fortalecer essa ideia do registro e o crescimento dos procedimentos de transplante no Brasil. Então, nesse momento, o Brasil tinha, pasmem, com toda a população, 12 mil doadores, em 1999. Então, esses 12 mil doadores, e através de uma campanha que nós fizemos, utilizando uma novela de uma rede de televisão,
Em 3 meses, passaram de 12 mil para 25 mil doadores. Ou seja, a mobilização e a informação levada à população fez com que, em 3 meses, nós conseguíssemos dobrar o que, em 10 anos, nós tínhamos conseguido acumular de doadores. Bom, a campanha acabou, parou naquele momento, e até 2003, o registro tinha cerca de 35 mil doadores, como o Beto bem falou. E aí houve uma grande mudança. O envolvimento dos hemocentros, o envolvimento de empresas, de ONGs, a participação do governo, na época, financiando os testes de compatibilidade para os doadores. Tudo isso foram ideias que nós conseguimos levar adiante, mostrando que, com uma organização central e com uma capilaridade pelo Brasil todo, seria possível fazer um grande registro de doadores voluntários no Brasil. E, a partir de 2004 e até os números mais recentes, nós saímos de 35 mil doadores para cerca de 5 milhões e meio de doadores no momento. E o Brasil tem hoje um programa muito bem estabelecido, demonstrando que essa gestão fez a mudança de um problema muito sério que havia na falta de doadores de medula no Brasil. Ao mesmo tempo, foi estimulada a criação de novos centros. Na década de 90, nós tínhamos cerca de 14 centros. A partir dos anos 2000, houve um crescimento anual do número de centros de transplante, tanto privados como públicos, né? Mas 80% dos transplantes realizados no Brasil ainda são realizados pelo SUS, né? O financiamento do SUS. Hoje está em torno de 3.500 transplantes por ano, né? E esse movimento só foi possível pela capilaridade do programa. Então, todos os hemocentros no Brasil, os seus hemonúcleos, as ONGs, as secretarias estaduais, municipais de saúde, todos participaram muito para que isso acontecesse. O problema de encontrar um doador de medula óssea, ele, naquela época, no início dos anos, em 2003 aproximadamente, o Brasil dependia de cerca de 80% dos transplantes não aparentados eram com doadores que a gente obtinha no exterior. Só 20% eram feitos com doadores nacionais. Ao longo dessa trajetória do Redome, houve uma inversão. Então, hoje, 75% dos transplantes não aparentados feitos no Brasil são feitos com doadores nacionais, doadores obtidos no Redome, o que é uma economia incrível de recursos para o setor público, que financia a busca desses doadores no exterior. Então, para que a gente possa entender, é quase que como que o investimento no Redome fez com que o próprio recurso seja aplicado no Brasil e não aplicado em registros no exterior. E ainda houve uma inversão. O Brasil passou de consumidor a fornecedor. Então, nós também fornecemos doadores para pessoas que estão precisando de tratamento em Portugal, na Itália, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Ou seja, nós também passamos a obter recursos do exterior para serem aplicados no nosso programa aqui no Brasil. Então, isso é gestão. Isso criou uma possibilidade real de autossustentação desse sistema. O programa ele tem um ponto frágil, que é a manutenção dos doadores no sistema. Então, é muito importante, à medida que a pessoa se disponha a ser cadastrada no Redome, então, ela tem 18 a 55 anos, ela pode doar até 60 anos, ela tem que doar uma pequena amostra de sangue
para a característica genética e os seus dados pessoais. Esses dados pessoais, eles precisam estar atualizados, constantemente atualizados, porque senão não adianta ter 5 milhões de doadores cadastrados se os dados, as pessoas mudam de casa, mudam de endereço, mudam de e-mail e não tem como ser contactadas no momento em que elas são selecionadas. Então, esse ponto é um ponto frágil e é um ponto que tem que ser muito bem conduzido e constantemente conduzido pela sociedade, pelas instituições, para que o Redome sempre mantenha seus dados atualizados. E o outro ponto é que existem pessoas cadastradas e que, aos poucos, vão saindo do registro. Então, é necessário uma manutenção dos cadastros. Então, isso que o Beto disse, de aumentar anualmente 300 mil cadastros novos, faz com que haja uma oxigenação do registro, que ele vá, aos poucos, se atualizando à medida que outros vão saindo. Eu, por exemplo, sou cadastrado como doador, mas tenho 65 anos, então já não posso mais doar. Então, todos que vão saindo, que vão perdendo essa condição, precisam ser repostos. Então, essa é uma lógica que existe no Brasil e no mundo inteiro, né? Nós temos que buscar essa manutenção, e essa manutenção é dada pelo governo, pelo SUS. É o SUS que financia o cadastro, que financia os exames para inclusão no registro. Além disso, nós temos que entender que o Brasil ele tem uma população miscigenada. E essa população miscigenada, ela pode ter maior ou menor dificuldade de encontrar doador. Então, por exemplo, se eu tenho a população de Santa Catarina ou do Paraná, provavelmente uma população mais uniforme, eu tenha mais facilidade de encontrar doador para a maioria desses pacientes. Porque eu encontro na Itália, eu encontro na Alemanha, eu encontro nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, né? Agora, quando eu vou para a Bahia, quando eu vou para o Nordeste em geral, quando eu vou para o interior, para a região Centro-Oeste, eu começo a ter um tipo de miscigenação que é muito própria do nosso país. E ela não se repete em outras regiões do mundo. Então, é a justificativa maior para se ter um registro de doadores voluntários brasileira. Esse registro brasileiro ele é fundamental para ajudar brasileiros, porque existe uma miscigenação que é da própria região, que é dali que nós vamos tirar os doadores também, para quem precisa, né? Então, esse ponto é um ponto que precisa ser entendido. Por exemplo, São Paulo é o estado com o maior número de doadores cadastrados no registro, né? Tem uma população também muito grande e também tem uma miscigenação. Isso quer dizer que nós precisamos manter o cadastro em São Paulo, mas nós precisamos incentivar o cadastro nas regiões com miscigenação mais singular, mais específica, como é o caso do Nordeste, como é o caso do interior da Amazônia, como é o caso da região Centro-Oeste, como é o caso da região Sul. Porque nós temos essa necessidade de manter uma participação de todo o país no registro. Então, esse é um ponto que eu gostaria de salientar, exaltar o que o Beto faz, porque o que o Beto faz não é no Rio Grande do Sul, isso acontece no Brasil inteiro. É um estímulo que ele dá para todas as regiões se manifestarem e participarem dessa forma. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de exaltar é o que aconteceu com a participação dos hemocentros, porque os hemocentros já têm característica própria de organização para captação de sangue. Então, eles têm como ajudar no cadastro, eles têm como ajudar nos sistemas de cadastramento. Então, foi muito bom esse tipo de participação dos hemocentros. O hemocentro ele é capilar, ele está em todas as regiões do país, né? Então, isso foi de extrema importância.
E nós hoje associamos a doação de sangue à doação de medula. Porque se o doador é de sangue, ele é um doador qualificado e que, se ele quiser ser doador de medula, ele também vai ser muito bem qualificado. O que não impede que a pessoa chegue ao hemocentro e seja somente um doador de medula. Então, essas coisas podem acontecer concomitantemente, e o estímulo à doação de sangue também é importante, porque nós precisamos de sangue para os tratamentos oncológicos, hematológicos em geral, né? Então, isso é uma participação que eu gostaria de exaltar. E, puxando esse link com os hemocentros, a pandemia. A pandemia criou uma situação bastante complicada para a logística do transplante, principalmente para o transplante não aparentado. Os senhores imaginem, por exemplo, eu seleciono um doador, esse doador está esperando para fazer a doação, e na semana que ele está esperando, ele pode contrair Covid, por exemplo. E aí, essa logística ela teve que ser adaptada, o que prejudicou, de alguma forma, o número dos transplantes não aparentados no Brasil e no mundo. No mundo. Porque, na verdade, ou eu colho a medula do doador e armazeno e congelo no momento em que ele está seguro, sem Covid, né? E faço o transplante com essa medula em seguida, ou eu tenho dificuldades de logística para manter esse doador são e disponível para a doação no momento que eu preciso. Então, esse foi um problema, mas nem por isso o Redome deixou de atuar. E nós fizemos, o ano passado, aproximadamente os mesmos números de transplantes que fizemos em 2019. Então, é um ponto importante, porque é uma logística muito forte, com a participação de Anvisa, com a participação de empresas aéreas, de empresas de transporte, de material biológico, e isso muito bem organizado no Brasil e que funciona perfeitamente. Então, hoje em dia, eu acho que eu já me excedi um pouco no tempo, mas hoje em dia eu diria o seguinte: uma pessoa que precisa de um transplante de medula óssea e que depende, obviamente, de material, de um produto, né? Ela pode usar o transplante de medula óssea autólogo naquelas doenças que não têm relação diretamente com a medula óssea, que são, vamos dizer assim, é uma forma de resgate para quem faz quimioterapia em altas doses, né? Resgatar com a própria medula. Mas os que dependem de um transplante chamado transplante halogênico, ou seja, que tem que ter um doador, né? Nós temos os doadores familiares, né? Os irmãos que são compatíveis. Nós podemos utilizar, hoje, com uma técnica de imunossupressão nova, que tem uns 5 anos que está em evolução, os pais do paciente, né? Alguns irmãos podem ser utilizados com 50% apenas de compatibilidade, e nós temos os grandes registros de doadores, com mais de 40 milhões de doadores no mundo inteiro, como fornecedores desse produto. Dito isso, que inclui inclusive os sangues de cordão umbilical que estão armazenados, né? Dito isso, nós temos aproximadamente a chance entre 90% e 95% de se encontrar um doador compatível para realizar um transplante para quem precisa. O que faz com que a gente tenha essa chance de 90% a 95% de achar um doador e só utilize 60%, 70%, né? É porque o tempo de espera, às vezes, para fazer o transplante não é adequado em relação à gravidade da doença, o número de leitos que existem disponíveis não é um número ainda adequado à demanda nacional, então a gente tem essa dificuldade. Existe uma deficiência de equipes qualificadas para fazer este tipo de transplante. Eu diria que dos 100 centros de transplante hoje que estão cadastrados no Ministério da Saúde, somente cerca de 35 estão qualificados para fazer esse tipo de transplante, né? Então, de 100, 35%, né, estão qualificados.
o que diminui o número de leitos, né? E os recursos aplicados a esse transplante, que é um transplante mais complexo. Então, como o Beto disse, drogas que dependem, às vezes, de laboratórios que vêm de fora para comercializar no Brasil, mas que, na verdade, às vezes não tem estoque suficiente, às vezes tem um custo muito mais alto devido à importação de produtos. Ou seja, essas são dificuldades, né, que a gente pode enfrentar. E a logística. A logística. Às vezes o paciente está na Bahia, precisa fazer um transplante em São Paulo, no Paraná, então ele tem que ser transportado, ele, a família, tem que ter uma casa de apoio para manter o paciente e a família durante o período do transplante. Então, ou seja, essas são as dificuldades, mas não é mais a dificuldade, eu diria, nesse momento, encontrar um doador, porque o doador ele está no cadastro, ele vai ser identificado e as pessoas que precisam, na sua grande maioria, terão o produto para fazer o procedimento. Agora, as dificuldades que envolvem o transplante, ainda nós temos muito a trabalhar, muito a resolver no que diz respeito ao apoio do governo, apoio público e financiamento como um todo, né? Então, acho que é isso. Eu diria que aos meus 41 anos de participação no transplante, já fui presidente da sociedade durante 2 mandatos, participando da fundação da Sociedade Brasileira de Transplante, foi em 96. Eu vejo que a gente teve um sucesso no desenvolvimento, né, desse programa no Brasil, tanto no que diz respeito ao programa com os centros de transplante, as portarias, a legislação, como o desenvolvimento de programas específicos, como é o caso do Redome, terceiro maior registro de doadores do mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos e Alemanha, que começaram 10 anos antes. Então, é importante dizer isso, 10 anos antes. E nós ainda engatinhamos por mais 10 anos, né, até que a gente tivesse uma firmeza e um apoio firme para poder chegar onde chegamos hoje. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui contando essa história. Estou à disposição para perguntas. Parabenizo o Beto e a Justiça Militar no Rio Grande do Sul e todos os entes da sociedade que apoiam esse programa, visto que o transplante de medula óssea, hoje, é tratamento para mais de 80 doenças diferentes, em estágios diferentes, em idades diferentes, em raça, cor, condição econômica diferente. Ou seja, não tem limite. É um procedimento que vai de 0 a 70 anos, que vai em todas as cores, todas as raças, todos os segmentos da sociedade no que diz respeito à condição socioeconômica. Então, é um procedimento que ainda está em desenvolvimento no Brasil e vai continuar sendo muito utilizado. E a gente tem que dar essa força e esse apoio que o Beto, na sua luta inconstante, né, constante, vem fazendo e merece todo o nosso apreço e agradecimento. Muito obrigado aí pela oportunidade, estou à disposição para perguntas. Obrigado, doutor Bouzas. Inicialmente eu vou fazer uma fala aqui, enquanto isso a gente pode colher inscrições, né, de perguntas, aí o Takeda pode, enfim, repassar aí pelo chat, caso seja necessário. Também dizer que nós estamos transmitindo pelo Facebook, né, então talvez mais pessoas possam participar com perguntas e tal. Claro, talvez na linha de sedimentar alguma dúvida, enfim, além da questão da idade, né, há algum limite para a doação, alguma restrição, alguma coisa assim, porque pelo período de 18 a 55, depois 60 e tal, de repente, não sei se há, porque eu sei, por exemplo, para a doação de sangue, eu era doador de sangue,
E aí, com a questão do problema de saúde, glaucoma, etc., eu parei, fui proibido, né, digamos assim, de doar. Então, não sei se isso afeta também a questão da doação. E a segunda pergunta, né, seria no sentido de que, pelo que eu li na internet, evidentemente, hoje o câncer, a leucemia é o 9º câncer dos homens e o 11º nas mulheres. Eu acho que é importante se a gente souber isso, porque também sensibiliza, porque daqui a pouco a gente não vai perceber, né, ou está longe, como disse o Beto aqui, está longe da nossa realidade, né? Mas, bom, o câncer é uma doença que a gente não tem como prever, né? Aliás, nós podemos tomar algumas medidas preventivas, mas, de qualquer forma, ele pode, a qualquer momento, nos abater. Então, talvez fosse importante isso. Então, eu queria só ver se, motivando aí a turma a perguntar, abrir os trabalhos com essas duas perguntas. Obrigado. Posso esclarecer, Beto, se quiser. Claro, Bozo. Então, acho que é muito pertinente a pergunta. As doenças infecciosas e as doenças transmitidas pelo sangue são um impedimento para a doação de medula, né? Então, outras doenças, por exemplo, relacionadas a câncer, doenças neoplásicas, também são um impedimento. Ou doenças que tenham a ver com deficiências do sistema imune. Então, essas são as principais exclusões no que diz respeito à doação de medula. Existem outras doenças que, por exemplo, por serem crônicas ou estarem como comorbidades para o doador, que não interferem diretamente na qualidade da medula óssea, na qualidade do que é doado. Então, essas doenças não necessariamente são exclusivas, como é o caso, por exemplo, do diabetes, da doença da tireoide, doenças endócrinas em geral. Essas doenças, hipertensão arterial, isso pode até ser um impedimento, por exemplo, para a doação de sangue, mas se o doador ele estiver compensado, e mesmo que com drogas, mas esteja compensado, não existe impedimento dele ser utilizado como doador de medula. Ele pode ser utilizado, ele vai ser submetido a uma avaliação clínica, né, uma avaliação laboratorial antes da doação, e com isso ele vai ser incluído ou não como doador efetivo, né? Então, o importante é a idade, 18 a 60 anos, 55 para cadastro, 60 para doação, né? Não ter doenças infecciosas, principalmente aquelas transmitidas pelo sangue, e doenças relacionadas a câncer, neoplasia, doenças da própria medula óssea, doenças relacionadas à medula óssea também serão excluídos imediatamente. E se estiver descompensado, por exemplo, uma doença cardiovascular, isso vai ser avaliado no momento da clínica. E como existem hoje técnicas de coleta desse material, então você pode usar a medula óssea sob anestesia geral, com aspiração com agulha, como disse o Beto, né, diretamente da medula. Ou pode-se usar uma técnica no banco de sangue com a máquina de aférese. Então, às vezes, pode ser escolhida uma técnica de coleta que permita, para determinadas condições do doador, a doação. Então, isso é uma avaliação clínica, uma avaliação feita pela equipe médica. A outra pergunta em relação a leucemias, o Beto já tinha comentado, são mais ou menos em torno de 600 mil novos casos, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, novos casos de câncer no Brasil, excluindo os cânceres de pele, não melanoma, né? Mas as leucemias estão aí dentro desses 600 mil novos casos, né? Então, se são 12.500 novos casos por ano, só de leucemia, e leucemias, eu quis chamar a atenção no finalzinho, é uma fração, é a mais importante, né, dos pacientes que têm indicação para o transplante. Mas existem outras indicações, né? Dentro desses 600 mil, tem outros casos, tem linfomas,
tem tumores sólidos, tem outras doenças que também têm indicação de transplante. As principais são as leucemias e as falências da medula óssea, mas a leucemia está no topo, né, dessas indicações. Mas existem outras doenças, mieloma múltiplo, tumores, que são muito frequentes e que estão aí dentro desses 600 mil. Então, é uma fração importante e que impacta diretamente o sistema de saúde. Seria importante, inclusive, Bozas, destacar a anemia falciforme, que não faz muito tempo foi admitida pelo Comitê Científico do Ministério da Saúde como cura, né, ou possível cura, o transplante de medula. E a anemia falciforme, ela é uma deformação celular gravíssima, especialmente 95% na raça negra, né? E demorou, inclusive, para haver esse reconhecimento, mas hoje o transplante de medula já é apresentado como solução. Então, é mais uma doença para o transplante. Eu não citei essas doenças porque, na verdade, elas não são... A gente tem um nome que eu acho muito inadequado, que é chamar de doenças hematológicas malignas e não malignas, né? Então, eu acho que doença é maligna de qualquer forma, mas, de qualquer maneira, falciforme, como falências da medula óssea de origem genética, por alguma alteração, erros do metabolismo, isso são doenças que estão na lista dos 80 de indicação, mas que não são doenças, entre aspas, malignas, não estão na lista dos tumores, das neoplasias. Então, ainda tem isso. Essas doenças, como a falciforme, como a anemia plástica, erros do metabolismo e outras doenças do sistema imunológico, elas impactam nos leitos e concorrem pelos leitos também. Então, são indicações do transplante, vão estar ali e vão concorrer com leitos, com as leucemias, com os outros pacientes que estão precisando. Então, realmente, a utilidade do transplante de medula, hoje, assim, só vem aumentando. A lista só aumenta, em termos de utilidade. Estava lendo no chat aqui o Robson Amaral de Passo Fundo, acho que está acompanhando, e o Sargento Robson, no tempo do serviço de policiamento de rua, né? O pai e a mãe moram em Passo Fundo, 84 anos, moram ali onde ficam os oficiais e tinham também casas, né, para policiais. Hoje tem a escola Tiradentes, lá no Salomão Iosco. Então, a gente sempre conviveu muito, né? Um abraço ao Robson. Tem uma pergunta no chat, Beto. Do Marcelo. Marcelo Nepomuceno, acho que é Nepomuceno. É. Qual o país ou países que se destacam no combate à leucemia e o que eles fazem que nós ainda precisamos desenvolver melhor no Brasil? Então, eu acho que, sem dúvida, os países que têm mais recursos e que vêm um investimento muito forte na pesquisa, né? Então, a gente tem Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, são países que têm uma participação muito grande na pesquisa, fora os países asiáticos que vêm crescendo bastante nesse sentido, né? Agora, eu diria que talvez o mais importante no Brasil ainda é a criação de centros de diagnóstico, porque o alerta em relação à leucemia para esse mês laranja, o principal é o diagnóstico. Então, é o diagnóstico precoce, é o treinamento das equipes que estão na linha de frente, por exemplo, atendendo na pediatria, atendendo na clínica médica, e que se deparam, às vezes, com algumas alterações no paciente e que eles têm que estar treinados para pensar e lembrar de leucemia, lembrar da doença hematológica, pedir os exames. Às vezes, um exame simples, um hemograma, ele pode ser o suficiente para você ter uma suspeita forte, daí progredir no diagnóstico. Mas, como o Beto falou, a partir do momento que você sai dessa seara da atenção primária, né, desses exames mais simples, você tem que ter laboratórios capazes
de fazer o diagnóstico correto da doença em tempo hábil, né? E esse diagnóstico tem a ver com citogenética, tem a ver com imunofenotipagem, que são exames que vão te dizer qual é o tipo de leucemia que você está diante e aí poder iniciar o tratamento rapidamente. Então, eu diria que essa pergunta tem a ver com isso: diagnóstico precoce, treinamento de equipes, diagnóstico precoce clínico e laboratorial, né? E o diagnóstico específico, que tem a ver com citometria de fluxo, com técnicas que precisam ser difundidas pelo país para que a gente tenha isso, não só em São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, em todas as regiões do país. Então, isso é uma coisa importante, que muita gente ainda morre, né, de doença hematológica sem diagnóstico, sem fechar o diagnóstico, né? No interior. E depois de fechar o diagnóstico, o atendimento imediato. Porque uma leucemia mieloide aguda, por exemplo, o paciente pode chegar num momento de diagnóstico com uma leucometria de 150 mil leucócitos, precisa ser tratada imediatamente. Não pode ir para casa, não pode ficar esperando um leito, né? É uma emergência hematológica. E outra. Para saber se ainda estou parte. Caiu um vídeo, Bolso. Interrupção aí, não sei. Mas então é isso. Eu acho que diagnóstico precoce, treinamento das equipes, diagnóstico precoce e atendimento a tempo e a hora, porque não dá para esperar. Essas doenças, se você levar... Eu fiz um estudo uma vez no INCA em relação à leucemia e câncer na pediatria, e nós detectamos que as pessoas levavam em torno de 3 meses, em média, para chegar a um centro especializado para tratamento. Então, ela ia na atenção primária, alguém dizia, não, isso é uma virose, vai para casa e fica em observação. Às vezes, um quadro infeccioso, uma febre não explicada, aí ia para casa. Aí voltava, 15 dias depois, continuava doente, assim, a criança piorando, aí fazia o hemograma. O hemograma levava, incrível que pareça, 1 semana para ficar pronto o hemograma. Então, já tinha perdido 1 mês. Depois que perdi 1 mês, aí alguém se lembrava de mandar para um hematologista. O hematologista fazia uma biópsia, um mielograma, levava mais 1 mês. Então, só ia chegar no centro de tratamento propriamente 2, 3 meses depois, quando o paciente já está em fase avançada de doença, muitas vezes sem conseguir tratamento. Inclusive, Bolsas, Fábio, o Marcelo também fez a pergunta. No meu último mandato de deputado federal, que terminou ali em janeiro de 15, eu destinei 100% das emendas que um deputado federal tem para 2 caminhos aqui. Um, Grupo Conceição, que é, digamos, a porta pública, né, e grande sobre tudo aqui no Rio Grande do Sul. Nós dotamos o GHC, o grupo, de equipamentos para diagnóstico, ou seja, todo tipo de equipamento para melhorar e dar agilidade e rapidez em diagnóstico, né? Eu costumo dizer, às vezes, no interior tem um camarada sangrando o dia inteiro, sai sangue na orelha e tal, e o cara fica ali, faz uma compressa, no fundo o cara está com leucemia, não tem mais cicatrização, né? Não tem mais plaqueta, e não tem o diagnóstico, né? De repente, ninguém vai fazer esse diagnóstico. Está com anemia, não, dá comida para ele, como se fosse um problema só de comer, tomar café. Então, o cara está com anemia, ele está com leucemia, quer dizer, tem vários sintomas. E no clínicas, meu amigo Fábio, me perdoe essa informalidade, mas eu acho que eu não preciso te chamar de desembargador, né? Vamos nos tratar aqui informalmente. No clínicas, nós financiamos as máquinas essas de aférese e também as máquinas eu não sei como é que é o nome técnico, Bozas, essas máquinas que fazem, tem uma que faz uma irradiação antes da aplicação de medicamentos, o controle de dosagem de medicamentos. Sim, nós não tínhamos aqui no Clínicas, que é o nosso único centro transplantador completo que nós temos aqui, é o Hospital de Clínicas. Raios gama para irradiação de produto, né? Exatamente.
Então, são coisas que a gente tem que sempre ir atrás da ciência, da novidade, e essa disposição tem que haver, né, por parte, evidentemente, dos hospitais e, por consequência, do próprio governo federal, né? Equipar com o que tem de mais moderno para você ter respostas mais rápidas. Quando o Pietro morreu, o ministro era o Temporão, né? Foram 13 meses entre diagnóstico e a morte do Pietro. Terminado isso, a lei aprovada, sancionada, fui fazer uma visita ao Temporão na época. E disse para ele, olha, eu vim aqui agradecer o esforço do SUS, né? Sabe Deus quanto o SUS investiu, gastou nesses 13 meses, né, com o meu filho, só que esse dinheiro todo foi fora. Por quê? Porque faltou a matéria-prima, que era o doador na época. Eu disse para o Temporão, faltou doador. Nós temos um banco ainda pequeno, é preciso assumir isso e fazê-lo crescer. Quer dizer, um recado a um ministro, lá em 2009, né, mudou também a visão, às vezes, do Ministério de enxergar as coisas. Ou seja, os caras viram que o gasto sem doador é muito grande, às vezes o cara fica hospitalizado 18 meses, 24 meses, né, e acaba morrendo porque não tem como fazer o transplante. E se tivesse o transplante, o doador poderia fazer um transplante. O Pietro, por exemplo, se tivesse no 4º mês, acabou o ciclo de quimioterapia dele, tivesse como fazer o transplante, certamente poderia ter dado certo. Mas depois que passa o 10º ciclo de quimioterapia, o cara já está deslacerado. É muito difícil. Por isso que muito complicado. O time, as providências, os equipamentos, o diagnóstico e a matéria-prima doadora andam juntos e são fundamentais. Para você ter uma ideia, nessa época, em 2009, no início do ano, nós fomos aos Estados Unidos, com o ministro Temporão, acho que foi 2008, 2009, para fazer os contatos com o registro americano, porque havia um impedimento legal no Brasil de se negociar, ou se trazer a medula de fora dos registros internacionais e também mandar material do Brasil para fora. Foi preciso um esforço. Até o Itamaraty participou desse esforço para que fosse assinado um acordo internacional entre o Brasil e os outros países, né, capitaneado pelos Estados Unidos e Alemanha, para que a gente pudesse ter essa integração, o Brasil se integrar no mundo e o mundo poder fornecer doadores para o Brasil. Mas isso só aconteceu porque houve um movimento muito forte do governo, senão a gente não teria conseguido. O Luciano Alves, Fábio, está perguntando: bom dia, a meu ver, o ideal seria, quando o doador de sangue comparecesse nos hemocentros, já esclarecesse sobre a doação de medula óssea e solicitasse, né, o seu cadastro. Hoje, Luciano, o cidadão que vai doar sangue, ele pode manifestar o desejo de fazer seu cadastro de doador de medula, mas ele tem que expor isso, né? Porque muito improvavelmente o hemocentro vai propor, já que a doação de medula, o cadastro tem que ser algo voluntário. E o que é mais importante também, explicando ao Luciano e a todos, é o seguinte: uma vez cadastrado, você tem acesso na internet com toda a tranquilidade ao Redome, né? Se você entrar redome.inca.gov.br/doador, a qualquer momento você atualiza seus dados se você já é um doador. Então, a qualquer momento. Entrou na internet, entra direto na atualização dos dados e, inclusive, verifica se, de fato, você está cadastrado. Porque se você preencher todos os seus dados e não houver reconhecimento, é porque você não está cadastrado. Isso é uma facilidade muito grande de acesso ao Redome. E apenas para explicar, Fábio, por último, nós temos o Redome, que é o registro dos doadores. E lá no INCA também tem o registro dos receptores, que é o REREM. Então, é o Redome e o REREM. Um gira e conversa com o outro. É aí que você vai procurar a compatibilidade. Todo paciente é registrado no REREM. Todo doador se cadastra no Redome, né? E exatamente esses dois grandes softwares, possamos
chamar assim, eles se cruzam e se comunicam nas informações para dizer se você é ou não é, um cara compatível com quem está te pesquisando. Inclusive, Beto, chamar a atenção que alguns doadores ficam aborrecidos com o Redome, mandam críticas, porque, nossa, eu estou cadastrado há 5 anos, nunca fui chamado, nunca fui escolhido. Isso independe, porque a pessoa só vai ser escolhida se houver o match, a compatibilidade com um paciente. Então, não fiquem aborrecidos. Se a pessoa, por exemplo, está cadastrada há 10 anos e nunca foi chamada, não tem problema, mantenha os seus dados, porque pode ser que um dia vai ser encontrada uma compatibilidade e aí vai ser chamado. Mal comparando, é uma loteria, né? É muito... Se achar um a cada 100 mil... Você tem uma ideia, para que a gente faça 800 transplantes por ano no Brasil, a gente acha mais ou menos uns 1.500 a 2.000 compatibilidades. E daí saem 800 transplantes. Então, nós chamamos 2.000 doadores, por exemplo, para serem testados, retestados, ver a parte clínica, e aí vão sair tantos transplantes. Então, 2.000 de 5 milhões e 500, mais ou menos 2.000 por ano vão ser contactados nessa faixa. Tem que estar lá porque pode ser a gente. Isso aí. Temos dois questionamentos. Oi, temos mais 2 questionamentos, acho que eles meio se entrelaçam. Pelo Facebook, o Luan Souza pergunta: teria como ser feito um aplicativo para o cadastro de informações para a população? E o Flávio pergunta também: o cadastro para doadores é direto nos hemocentros ou existem outros canais para cadastramento? Não. O cadastro é nos hemocentros. Os hemocentros são os responsáveis pelo cadastro em cada região. Então, tem que ser com o hemocentro. Por exemplo, mesmo que o Beto faça uma campanha dentro de uma unidade militar, ele tem que ter a participação do hemocentro, porque é ele que vai se responsabilizar pela coleta do sangue e preencher os dados pessoais. Então, essa história do aplicativo é interessante. Nós até pensamos em fazer, já tinha um estudo para fazer um aplicativo, mas só que precisa, aqui no Brasil, a gente usa o método da coleta de sangue, né? Em outros países, se utiliza o suave, que é um cotonete grande, que se raspa a mucosa da boca, e você pode botar isso dentro de um envelope e mandar pelo correio a coleta do seu material junto com seus dados pessoais. Isso dá alguns erros, né? Mas é uma forma de você agilizar. A pessoa não precisa se dirigir ao hemocentro. Simplesmente ela se cadastra online, preenche, recebe os envelopes com os cotonetes, faz a raspagem, a autorraspagem, bota no envelope e envia para o registro. O NMDP, por exemplo, usa muito esse método nos Estados Unidos. E isso realmente agiliza o cadastro. Mas no Brasil, não. No Brasil, a gente usa o sangue como a forma de se fazer o exame de compatibilidade. O Brasil e outros países, não é só o Brasil. Então, tem que ir ao hemocentro. Tá bem. Só para... Nós temos pessoas aí de Santa Maria, Passo Fundo, Porto Alegre, que atuam na Justiça Militar. Eu acho que esses 3 municípios possuem hemocentro, né? Porto Alegre, Passo Fundo, se não tinha, o Beto já criou. E Santa Maria, acho que tem também, né? Tem hemocentro Santa Maria. Tem Pelotas. Nós temos nas principais cidades, Caxias do Sul, nós temos hemocentro. Passo Fundo também tem. Bom, eu apertei um botão aqui, não sei se eu saí do ar ou não. Não, estamos me ouvindo e vendo. Eu não estou me vendo. Mas em Porto Alegre... Te cuida que nós estamos te vendo. Em Porto Alegre, se pode fazer o cadastro no laboratório do Hospital de Clínicas, né, que tem uma relação direta com o hemocentro, ali na Rua São Manuel. Então, quem estiver próximo e desejar se cadastrar, vai ali na São Manuel, atrás do Clínicas, tem o laboratório, pode fazer o cadastro. Ou na Bento Gonçalves, no nosso Hemocentro Central.
São os dois caminhos aqui em Porto Alegre. Porto Alegre. E por isso, Fábio, que a gente faz essas atividades, por isso eu aplaudo a iniciativa do tribunal, tu aí que está presidindo, de a gente poder fazer esse debate, essa discussão, porque enquanto vivemos a pandemia, nós temos que continuar mostrando, né, a relevância desse assunto. E as pessoas, hoje, ir no Hemocentro é absolutamente seguro, né? Podem ir individualmente ou pode pegar o carro e juntar mais 4 colegas e irem lá. Quer dizer, você pode tomar essas iniciativas. Nós temos que continuar falando. Eu acho que o Fevereiro Laranja é exatamente a oportunidade da gente fazer isso que estamos fazendo agora, esclarecendo dúvidas para que fique muito bem claro e as pessoas possam ir lá, digamos, solidariamente, voluntariosamente. Nós tivemos recentemente uma lei aprovada no Congresso brasileiro, que eu tenho uma crítica muito contundente a isso, e deu isenção à inscrição em concurso público para quem fosse doador de medula. Aí a cena que você assiste no Hemocentro aqui de Porto Alegre, quando tem um concurso público, é um batalhão de gente indo lá, constrangendo, inclusive, as pessoas que estão cadastrando, porque eles dizem na lata, eu não vou doar, eu só quero a isenção mesmo, entendeu? A rapaziada super sincera. E outro detalhe, quem disse que ele, sendo chamado, ele vai ser um doador? Então, você dá um benefício de R$160, que é uma média de inscrição num concurso público, mais R$600 que o SUS vai gastar com o exame de histocompatibilidade. Para um cara desinteressado, apenas interessado em ter um favor, uma vantagem, não pagar a inscrição, é um gol contra, né? Além de ser um prejuízo ao SUS, ao erário público, é um gol contra. Nós temos que ter voluntarismo, não incentivo, porque o incentivo, muitas vezes, mascara a intenção. Eu até toparia que a lei fosse, de fato, existente para quem efetivamente doar a medula. Aí é uma outra coisa, né? Beto. O cadastro não significa eu mesmo estou há anos no Redome, nunca fui chamado, né? Porque a compatibilidade, como disse o Douglas, é muito difícil, a gente não tem que se aborrecer. Então, o voluntariado é a melhor solução para doação de órgãos, doação de sangue, doação de plaqueta, doação de medula óssea. Eu quero ser solidário, eu quero ajudar, eu tenho empatia, é preciso ajudar as pessoas, porque um dia eu vou precisar das pessoas e elas também serão solidárias comigo. Eu acho que a melhor receita para esse ambiente é você ser um doador voluntário, sem privilégios, sem incentivos, sem pecúnia, sem vantagem, que normalmente acaba ali na frente sendo distorcido. Nesse caso, eu digo, porque eu converso permanentemente com os profissionais do nosso Hemocentro, e eles ficam impactados com a cara de pau, né, de algumas figuras que vão ali já dizendo, faz aí o meu cadastro, mas eu quero adiantar que eu não vou doar, eu só quero, os caras dizem. E aí, o que você faz? É uma lei errada, teoricamente bem intencionada, mas é errada em função da matriz de pensamento médio que às vezes nós temos de oportunidade, de tirar vantagem. Me permite pegar um gancho aí, que eu acho que talvez, não sei se, mas a justiça ou o governo pode ajudar, em relação ao apoio ao doador que efetivamente doa. Porque esse é um ponto que, às vezes, no Brasil ainda não está bem estabelecido. Por exemplo, o suporte que um doador de medula ele tem depois que ele doa a medula, se ele tiver algum tipo de intercorrência, é o SUS. Não existe um seguro, né? E eu acho que deveria haver uma proteção do Estado em relação, por exemplo, a trabalho. Porque nós já tivemos casos de doadores que, por exemplo, a empresa simplesmente demitiu ou descontou os dias do doador porque ele foi doar voluntariamente para salvar uma vida, um ato solidário, e a empresa não entendeu isso, simplesmente o descontou ou até demitiu essa pessoa porque ela faltou ao trabalho.
Então, essa é uma proteção trabalhista que eu acho que é importante, e o suporte ao doador, que nós ainda não temos isso bem estabelecido. Existe uma compreensão, mas às vezes não uma proteção legal totalmente estabelecida. Eu fiz uma lei, Bouzas, ainda quando deputado, ali na minha reta final, quando eu decidi não ser mais deputado federal, e ela criou o selo Empresa Solidária com a Vida. Eu lembro disso. Infelizmente, o Ministério fez uma regulamentação, mas não pôs em prática, ou seja, isso permitiria organizar a relação das empresas com seus funcionários e das empresas com os hemocentros. Você poderia ter um cronograma ao longo do ano, uma grande empresa em Caxias do Sul, por exemplo, poderia, sei lá, tem 2.000 funcionários, permitir que 5 caras por dia fossem até o hemocentro doar sangue ou se cadastrar como doador de medula, e ela atingindo esse portfólio social, que é super importante hoje nos balanços das empresas, além dela poder colocar ali no seu social esse destaque, ela permitiria uma relação super boa e organizada por hemocentro, que às vezes acontece um caso de leucemia, a gente que é pai sabe o desespero que bate. O cara, a primeira coisa, eu acabei virando meio que um para-raio desse assunto de ligação, e aí eu ligo lá para o Bouzas, vamos dar uma olhada no redome aí, vamos ver se esse paciente tem potencial doador ou não tem, porque a primeira grande iniciativa das pessoas, o pai e a mãe desesperados vendo um filho com leucemia, montar uma campanha. E aí, quando tu vê, para 2 ônibus na frente do hemocentro, que não se preparou para isso, ninguém combinou, dá uma confusão enorme, né? Aí a comunicação precisa melhorar, porque eu, normalmente, quando o pai e a mãe de uma pessoa com leucemia me liga para pegar orientações, enfim, eu sempre digo, vamos fazer o seguinte, ele já está em tratamento? Sim, ele está há 2 meses em tratamento, lá no hospital tal, lá em Rio Grande, em Pelotas e tal. Qual é o nome dele? Qual é o nome da mãe dele? Aí a gente dá uma olhada lá no redome, através do Bouzas, evidentemente, que é credenciado para isso, a gente vai lá e vê, pô, esse cara tem 5 doadores potenciais. Aí eu ligo para o pai, mãe, calma, não precisa cadastrar, você já tem 5 potenciais doadores, segura a onda aí, e se for cadastrar, cadastra a família, você, os irmãos e tal, que são fundamentais. Quer dizer, você abre um diálogo e organiza a relação. E as empresas que poderiam aderir a esse selo e receber do governo meritoriamente o selo de solidariedade com a vida, estariam absolutamente impedidas de fazer esse tipo de punição, que é ridículo. Um cara que vai doar uma medula, ou vai doar sangue, ou plaqueta, para um vizinho, para um parente, ter o seu salário descontado naquele dia. Na realidade, ele tem que ter direito, pelo menos, a um dia, nem que seja a empresa que vai pactuar, se é um dia por ano, se é um dia... Para a medula, é um dia para sempre. É só uma vez só que você tem que ir lá se cadastrar, né? A menos que você vire doador de verdade. Mas são leis que a gente faz e empurra e pede. Já falei com o Ministério Público. Isso aí seria muito importante para sangue, medula, plaquetas. Hoje você envolver o empresariado a ter essa clareza. A lei existe, mas ela está sendo solenemente ignorada e não regulamentada e não desejada pelo Ministério da Saúde, infelizmente. De fato, como eu dizia no início da nossa conversa, a pandemia ela tem muito a nos ensinar. Está muito precário o aprendizado. A questão pedagógica do Covid ainda não nos afetou profundamente na questão de solidariedade, compreensão que a saúde é de todos, que o SUS é legal, né? A alta complexidade, quem responde ao SUS não é ninguém mais. Né? Então, quando as necessidades da alta complexidade batem à nossa porta, é o SUS que responde. Então, acho que é importante que a gente, enquanto pessoa, também ajude, né? Eu quero aqui, encaminhando já para o final, agradecer aqui as palavras, o trabalho, né, que vocês realizam, Beto, Bouzas e outros que tantos foram citados aqui, dizer que a Justiça Militar
é extremamente solidária, né? E a partir de hoje quero deixar como marco os nossos canais de comunicação, os nossos servidores, enfim, à disposição para a gente encarar um processo de divulgação, de conscientização da importância. Aliás, eu confesso que, para mim, era uma pulsão que tinha que fazer, não uma doação, né? Vejam que eu estou com 60 anos, né? Então eu já sou dos mais longevos, onde havia, me lembro que na Vasco da Gama, a doação de medula tinha que fazer uma pulsão, né? E, então, quer dizer, é extremamente importante, né, hoje, a ciência possibilitando coisas que, para nós, facilita a nossa vida, né? Então, vejam o quanto é importante. Quando o Dr. Boulos falava, e o Beto, de alguma divulgação da novela e tal, eu me lembrei do Big Brother, né? Eu fiquei imaginando aquelas pessoas fazendo doação de medula no Big Brother. Imagina a repercussão desse troço. Talvez ainda esse ano não seja mais possível, quem sabe uma construção aí. Não sei, Beto, um grande desafio. Não sei se eu posso falar o nome, mas a novela, essa novela que teve grande repercussão com a Carolina Dickmann, ela é Laços de Família, ela foi já reprisada pela Globo, eu acho que umas 4 vezes. E ela teve a original, foi quando o Manuel Carlos nos consultou como é que seria um transplante, aquela coisa toda, foi no início dos anos 2000, por ali. E dali em diante, ela já passou, e está agora no ar de novo. Então, volta e meia, a gente tem uma pergunta sobre essa novela. Então, eu fiquei imaginando como é que seria a reação da sociedade, né? Se tivesse lá no Big Brother, por exemplo, uma pessoa que doou, outra que não doou, se o cara vai no paredão, um jogo, que lá é um jogo, né? Então, eu fiquei imaginando assim, se não seria um esforço aí, uma sugestão, né, Beto? Um esforço, porque... né? Não sei, estou aqui loucubrando, né? Acho que... Todos a pandemia, que puder ter acesso e tal, às vezes é uma discussão num episódio desse aí, esperto. Sei lá, e os caras têm que... O marketing deles vai ter que dizer como é que vai ser, né? Evidentemente. Mas todos esses atores, atrizes que tiveram transplante, tem vários nomes aí, alguns que a gente, inclusive, achou doador no redondo, fizeram transplante. Todos eles colaboram muito. Colaboram dando entrevistas, Sim. É sempre muito importante para a população entender qual é a importância da doação. Né? Mas, enfim, me ocorreu isso, né? Queria deixar essa sugestão. E também dizer que a Justiça Militar, como eu disse, se coloca inteiramente à disposição, né? Nossos canais de comunicação. A nossa justiça é uma justiça muito pequena, né? Não sabe disso. Mas a gente tem feito um esforço muito grande aí de fazer as divulgações que nos é possível fazer dentro do espectro que nos é também possível alcançar. E sabemos, evidentemente, das nossas limitações, mas o nosso servidor, principalmente, os magistrados, são muito conscientes, né, da sua capacidade, da sua solidariedade. A gente tem pautado essa administração nesses princípios, e uma administração extremamente complexa em função da pandemia, mas que também se revelou, digamos assim, essas possibilidades de trabalhar essa questão da saúde mental, saúde física, né? Então, acho que é importante, e o servidor pode, sim, eu diria que com muita tranquilidade, se dirigir ao Hemocentro, fazer a sua pesquisa lá, porque, de fato, né, é um gesto extremamente gratificante, e não custa nada, não dói, é indolor, é um negócio que, sabe, enfim, não teria palavras assim, né? A gente só vai sentir, né, Beto, com a tua experiência aí que tu transmitiu para nós, a gente, obviamente, já tinha conhecimento, mas é extremamente importante, né? Esses mecanismos aí, o governo tem que fazer a sua parte, evidentemente, mas nós precisamos argumentos junto ao SUS para ampliar os 300 mil que ele autoriza.
E o argumento é nós termos uma possibilidade de inscrições maiores do que nós temos hoje. Então, acho que isso ajuda, acho que isso é um compromisso que tem que ser, evidentemente, como tu disseste, um ato voluntário, né? Mas de sensibilidade, né? Eu vou já sensibilizar a turma aqui em casa, né, para essas ações, porque eu acho que, de fato, a gente não é que a gente vai pensar ninguém está livre, né? Eu acho que isso é importante, sim, mas não pode ser isso a nos motivar, não pode ser isso a nos incentivar, né? Acho que o que tem que nos motivar, sim, são princípios de solidariedade, humanidade, que a gente planta ao longo dessa jornada aqui e que um dia talvez vá colher. Então, acho que é importante ter essa reflexão. Eu agradeço, né, em nome aqui dos servidores, magistrados da Justiça Militar. Como eu disse, agradeço não só a nossa palestra aqui, a nossa conversa, enfim, o nosso bate-papo, mas agradeço pelo trabalho que vocês têm realizado e que eu acho que o mínimo que a gente consegue fazer é colocar os nossos canais à disposição, tentar, né, sensibilizar os servidores, principalmente esses que estão aqui, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, que façam a sua doação, né? Vão até o Hemocentro, se cadastrem, consulte das suas condições, né, se é possível, não é possível, há uma seriedade, eu acho que isso é importante salientar, por que o Hemocentro, né? Não só pela capilaridade, não só pelo pagamento pelo SUS, mas pela seriedade do trabalho, né? Ou seja, ninguém vai usar ou usurpar, né, da sua solidariedade, da sua voluntariedade, porque os profissionais que lá estão são de plena consciência, muita responsabilidade, muito controle, então pode ter tranquilidade quanto a isso, né? Então, eu espero ter contribuído aí, Beto e Bouzas, com mais esse trabalho de vocês. Coloco à disposição, deixo a palavra aí para vocês, caso queiram encerrar. E aí agradeço principalmente aos servidores aí que nos acompanharam e aqueles que estão nas redes sociais nos acompanhando. Bom, quero agradecer, Fábio, os desembargadores militares, não militares, a todos os servidores da nossa justiça, cumprimentar pela modernização já reconhecida agora em 2020, né, em termos de processo. É muito honroso para nós termos uma justiça que seja organizada, ágil, justa, né? Isso é super importante. E, acima de tudo, né, uma instituição que também tem suas portas abertas para essas causas sociais importantes. Como eu sempre digo, cada vez que a gente fala, a gente vai fazendo novos amigos da vida. Ou seja, vamos lá, meu amigo da vida, né? A gente tem amigo, mas tem que ter o amigo da vida, que aí entra em questão isso que nós estamos falando. Então, eu quero agradecer muito, né, a oportunidade, agradecer aqueles que nos ajudaram aí a montar algumas demonstrações de fotografia das nossas ações, porque sempre é bom a gente ver e vejam, os senhores e senhoras da Justiça Militar do Rio Grande do Sul, o grau de envolvimento que nós já temos da Brigada Militar com essa ação de doação de medula óssea, né? Onde tem uma escola, onde tem gente se formando, a gente vai lá. Pena que o ano passado, né, nós tivemos milhares se formando e nós não conseguimos de jeito nenhum fazer cadastro, porque não tinha como levar o Hemocentro, não tinha como aglomerar dentro de uma sala para fazer palestra. Mas, enfim, vamos tocar a vida para frente, a bola para frente. Cada um de nós tem um raio de influências, de pessoas, da família, da vizinhança, de tantas outras formas que a gente pode influenciar ou dar o exemplo. Sempre digo, as palavras, elas comovem, mas só o exemplo é que arrasta. Então, eu acho que a gente tem todo o potencial nisso e em outras tantas coisas de ajudar as pessoas e a superar as suas grandes dificuldades. Agradeço também o Bouzas, que sempre está ali, eu encho o saco dele, ligo para ele, folgo, mas é um grande irmão de causa, de luta de muitos anos, é uma referência internacional nessa causa da medula óssea. Eu tenho muito orgulho de ter a tua amizade, viu, Bouzas? Eu que tenho. Testemunho de tudo que tu fizeste
para qualificar o nosso redome e as relações do redome. Eu acho que isso são fundamentais. Então, amigo Fábio, nosso desembargador, muito obrigado. Obrigado a todos. Um abraço no teu coração também, Gozas, por participar com a gente aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, então. Estou encerrando nossa reunião, mais uma vez, desejando uma boa semana. Entramos com o pé direito a semana aí. Tá? E muito obrigado aqui. A Ângela está parabenizando a palestra aí, as iniciativas todas nossas. Tá? Então, fiquem com saúde, se cuidem, cuidem dos seus familiares e